O governo deixou para os próximos dias a entrega de uma parte polêmica, tem um monte, dessa regulamentação da reforma tributária, que trata da gestão do IBS, o novo imposto que irá para estados e municípios. Confira na reportagem do Saulo Tiossi. Hoje, os municípios recolhem o ISS, tributo que incide sobre a prestação de serviços. O dinheiro vai para a prefeitura, que tem autonomia para definir o valor da alíquota e de que forma pretende aplicar os valores arrecadados. O mesmo acontece na esfera estadual. O ICMS é cobrado sobre o comércio de todos os produtos, possui diferentes alíquotas nos estados e o destino da quantia arrecadada também cabe a cada governo. O novo modelo tributário vai seguir um período de transição até 2032, quando irá, enfim, unificar os impostos. ISS e ICMS se tornarão um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A unificação dos impostos também passa por uma mudança na gestão dos recursos. Se o ISS vai para os municípios e o ICMS para os estados, qual seria o destino desse novo tributo? A resposta os legisladores encontraram na criação de uma nova estrutura no poder público. Será o Comitê Gestor do IBS, uma autarquia que, pela nova lei, terá independência técnica e financeira e vai contar com 54 integrantes, metade representando estados e o Distrito Federal, e a outra metade os municípios e, novamente, o DF. Entre as atribuições, editar um regulamento e padronizar a interpretação da lei do novo imposto, arrecadar o IBS, fazer as compensações e distribuir os valores para todos os entes da federação. Terá ainda a missão de coordenar as atividades das administrações tributárias e das procuradorias estaduais e ainda de resolver conflitos entre o fisco e os contribuintes. O novo formato já foi alvo de críticas de governadores e especialistas. Enxergam no comitê gestor uma administração centralizada que tira autonomia e avança sobre responsabilidades de estados e municípios. A preocupação é que o comitê possa comprometer o pacto federativo. Nesta quarta-feira, o projeto de regulamentação enviado ao Legislativo não trata do comitê gestor. Essa parte será regulamentada dentro de outro projeto de lei que ainda está em elaboração e que, segundo o governo, deverá chegar ao Congresso nos próximos dias. Tentar arrumar a casa só um pouquinho. Eu imagino que quem nos acompanha já está numa confusão e tentando entender essa regulamentação, com todo o noticiário em cima, se a picanha vai ficar mais barata ou não, ou é a cachaça que vale mais que a cerveja, e por aí vai. E aí nós temos essa questão da regulamentação desse comitê que tem uma série de atribuições. E ali foram citados especialistas, você está citado ali, você escreveu hoje no Estadão algo com um certo conteúdo dramático. Você diz, esse comitê gestor, esse comitê criado para saber o que vai se fazer com esse imposto sobre bens e serviços, é um dos dois impostos novos, você disse que isso é o fim da federação, Felipe Salto. Repito. E repete. Agora ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Não mudou de opinião, de manhã para agora. Porque desde a época que eu fui secretário da Fazenda aqui em São Paulo, William, por um curto período, eu percebi o seguinte, essa autonomia que os estados têm para arrecadar e financiar as políticas públicas é fundamental. Da mesma forma que é fundamental corrigir as distorções do ICMS, que é de fato um sistema complexo, etc. Agora, a complexidade não vai se reduzir porque nós vamos centralizar toda a bagunça em Brasília, num comitê que vai a todos governar, com 54 iluminados, que não se sabe como vão ser escolhidos. Os governadores vão indicar 27. Provavelmente vão indicar os secretários ou secretárias de Fazenda. E os outros 27 vão ser escolhidos pelos municípios. Imagina 5.600 municípios votando para escolher os representantes. Depois disso, o que esse comitê instituído vai fazer? Ele vai arrecadar, vai partilhar os recursos. Então, São Paulo, por exemplo, produzimos essa caneca aqui em São Paulo. O imposto hoje vai direto para a conta única do Estado no Banco do Brasil. Consumiu, vai direto. Agora vai subir para o comitê gestor. O comitê gestor vai falar, foi produzido em São Paulo, operação interna. Volta o dinheiro para São Paulo. Desnecessário. Se é operação interna, o Estado que cuide do IBS dele, do ICMS dele, o que quer que seja, que nome que a gente dê. Outro problema, né? Você vai ter o contencioso tributário, que foi falado aí na matéria. Quando você tem um auto de infração numa empresa, né? Então a CNN, qualquer empresa, a Warren é autuada,
pode-se questionar o auto de infração. Aí você tem os CARFs estaduais, os contenciosos tributários, né? Aqui em São Paulo é o Tribunal de Impostos e Taxas. Você vai lá e questiona e negocia, etc. Se não concordar, ainda pode judicializar. Vai subir também tudo isso para o comitê. Então, só tem um jeito desse comitê funcionar, se ele for o órgão mais superpoderoso que a gente já teve na história. Por isso a sua afirmação que ele acaba com a federação. Exato. Caio e Daniel, quem quer começar? Brasília. Eu só me lembro aqui, acho que é importante, o Felipe pode esclarecer isso mais do que a gente. Em dado momento, na discussão da reforma tributária, me refiro à PEC, aprovada no ano passado, principalmente nas discussões ali no Senado, um argumento levantado pelo relator muito fortemente, o Eduardo Braga, era de que a gente não precisava discutir tanto o sexo dos anjos ali quando se fala em comitê gestor, porque ele seria, na verdade, um grande clearing. É um algoritmo ali em que você aperta um botão e ele faz as contas, e não muito mais do que isso, sem qualquer poder discricionário. Esse argumento do antigo relator no Senado está correto? Foi repetido hoje pelo Bernardo Api. O mesmo argumento. E está errado, né? A meu ver. Por que está errado? Está errado porque é o seguinte, primeiro que eles diziam que era um mero algoritmo. Eu nunca vi algoritmo que custa R$1,5 bilhão de reais, porque o comitê gestor já vai nascer com um orçamento de 0,1% do IBS. Ah, mas como é que você sabe que é R$1,5 bilhão? Estou estimando, pegando o consumo de bens e serviços, a tributação e fazendo uma conta. Uma parte, é verdade, já vai para os fundos de desenvolvimento regional, etc. Mas para arredondar, R$1,5 bilhão. Então, não é um mero algoritmo. Você vai ter que ter decisão, vai ter que ter procurador, advogado, auditor fiscal, gente que conheça do riscado para cuidar da arrecadação, do contencioso, de dirimir conflito, de partilhar os recursos. Não é um computador que você vai colocar lá e está tudo resolvido. Tanto é assim que eles deixaram essa bucha para discutir num segundo momento, porque não tem solução ainda. Que eu ia dizer, assim, nada disso está nesse PLP de ontem. Esse é o segundo PLP, que talvez daqui a 2 semanas. Uma coisa, o que a equipe econômica diz é que esse segundo PLP, ele passou pelo CONFAS, passou pelos estados, passou pelos prefeitos, pelos governadores. E se a gente olhar a agenda mesmo da equipe econômica, tem sim, de fato, ali, cada semana, cada dia, tem lá um governador, um prefeito de grande capital para debater exatamente esse. Então, de certa maneira, será, né? Estou colocando como hipótese que essas questões que você coloca aqui e no artigo no Estadão, não tem uma solução entre a aprovação da PEC no ano passado e a apresentação da regulamentação daqui a 2 semanas? Então, uma coisa que você disse, que passou por todos esses atores. Segundo eles, né? E, portanto, foi legitimado perante os atores relevantes da República, né? Mas não passou incólume, né? Passou custando 800 bilhões de reais. E com o dinheiro da viúva de sempre, porque essa cifra, William, é o que vai até 2043 para os fundos de desenvolvimento regional, de fim da compensação dos incentivos. Com isso, você resolveu 90% dos estados que aceitaram o comitê de bom grado, né? Tudo bem, respeito, é uma negociação. Que foi a discussão lá atrás, está certo. Agora, São Paulo tentou colocar, por exemplo, o governador Tarcísio, uma proposta de Câmara de Compensação, que era mais razoável. Eu também defendi uma coisa assim. Você não teria essa centralização. Cada um cuida do seu quintal. E como é que faz com os municípios? Você arrecada o IBS e partilha o IBS correspondente ao município de São Paulo, os 645 municípios de São Paulo, você divide, o governo do estado divide com eles. Muito melhor do que concentrar tudo num único comitê gestor. Mas essa proposta foi vencida, né? E foi vencida como? Com uma fábula de dinheiro público, que ainda vai ser gasta, né? Com dívida pública ou uma alíquota gigantesca do IBS. Bom, trazendo agora o nosso plano de trabalho, a gente pegou primeiro essa que ainda vai entrar em discussão, que é como esse comitê gestor vai trabalhar. Vamos para o que ontem chamou tanto, e claro, né, legitimamente chamou a atenção de todos nós, continua se falando só da reforma tributária e as suas consequências. Daniel, cada vez mais vem detalhes de exceções das exceções. Por exemplo, 18 profissões que vão ter alíquotas diminuídas. Botox também, redução de 60% da alíquota. Como é que isso está gerando ruído político ou não? Bom, você sabe que já tem profissão reclamando que ficou de fora dessa lista de 18, né? Por exemplo, clínicas médicas.
Já estão reclamando por aí. Fisioterapeuta pode, mas outro não. Como é que ficou isso? Veterinário pode. Eu não entendi não pode. qual critério. Eu não entendi qual critério. Bom, também não está muito claro para mim, William. Tem o pessoal que saiu insatisfeito, você mencionou rapidamente ali atrás, dos destilados, né? As cervejas ganharam a primeira briga contra a cachaça, porque o imposto seletivo vai ser aplicado conforme o teor alcoólico da bebida. Sim. Então, cachaça vai pagar muito, cerveja vai pagar pouco. Agora, hoje eu estava fuçando um pouco, qual será o futuro, que é uma coisa que a gente debateu ontem, né? Assim, passado ali aquele susto inicial do textão, um projeto de lei dividido em vários livros, era a expressão que se usava ali dentro do projeto de lei de 360 páginas. Como que isso bateu na Câmara, né? E o consenso hoje era o seguinte, quer dizer, a tramitação na Câmara vai depender muito de uma pessoa, Arthur Lira. Por quê? Porque você tem 13 ou 16 projetos de lei que estão ali tramitando, foram já apresentados por frentes parlamentares, por deputados individualmente, com muita força. Não se sabe se isso vai tramitar por comissões, se vai ser formada uma comissão especial, se vai ser designado um relator, quem vai ser o relator e se isso vai direto para plenário, se vão ser constituídos grupos de trabalho. Muito bem. O governo depende da boa vontade de Arthur Lira para essa tramitação rápida e ser entregue num prazo razoável para que tudo possa ser aprovado no fim do ano. E Arthur Lira, como a gente dizia há pouco, com o café já sendo servido um pouco frio. Então, isso aumenta, em plena reta final da gestão Arthur Lira na Câmara dos Deputados, a possibilidade de barganha de Arthur Lira com o governo. Então, você quer alguma coisa que faça sentido, que vá na linha do que você pretende? Por mais que seja interessante, seja uma bandeira minha também de Arthur Lira, né, pensando com a cabeça dele, olha, você quer aqui a minha colaboração? Você não quer que eu fracione esse projeto de lei ou que dê prioridade ao que foi apresentado pelas frentes parlamentares? Olha, vamos combinar aqui direito a minha sucessão na Câmara? Aumenta o poder relativo dele quando o café já está sendo servido frio. Mas assim, de certa maneira, perfeito, Daniel, mas natural, né? Se não fosse reforma tributária, seria com outra questão, talvez. Né? Natural que um presidente da Câmara, há 4 anos, tendo poder de fogo, tendo uma base eleitoral maior que a do Palácio do Planalto, inclusive, que ele utilize ali o que ele tem, as armas que ele tem na mão, assim como o Palácio do Planalto utiliza uma AGU para recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o Arthur também utiliza ali a base que ele tem para manejar os interesses dele daqui em diante. Né? Que agora que ele está com o exército de Israel em mãos, né? Ele não está com o Hamas. Não, e assim, mas eu acho interessante porque é tanto interesse aí, e a sucessão da Câmara vai entrar, isso é brilhante, isso está presente. Tanto que o que mais hoje e ontem os repórteres políticos estão tentando descobrir, e não descobriram, porque ninguém publicou ainda, quem vai ser o relator? O Arthur Lira, e hoje a gente conversando, eu sei que hoje eu conversei com a Jussara Soares, nossa repórter aí também, uma dificuldade tremenda, porque ele está segurando isso a 7 chaves, William. Por quê? Porque será que o Arthur Lira vai colocar, por exemplo, o Elmar Nascimento, né, que é dito como um candidato preferido dele, ou colocar alguém para potencializar... Eu não quero ofender meus queridos repórteres políticos, Sim. Dos quais o nosso programa, o WW, depende e muito. Mas esse papo é fantástico e fascinante para os repórteres políticos. Sim. Nós tivemos aqui ontem, sentado onde está agora o Felipe Salto, um advogado tributarista, a quem pedimos que fizesse um exercício, aí vamos pedir a você também, você tem outra perspectiva para olhar para a mesma questão, que é a seguinte: em função do que você já conhece e do que você teve a oportunidade de ler, você consegue antecipar, por exemplo, a que tipo de alíquota média nós vamos chegar? Se é que a gente consegue fazer o final dessas contas. Que tipo de carga tributária nós vamos chegar? E que tipo de distorção que você talvez enxerga ou não neste momento das discussões, que sugira para este ou para aquele setor da economia maiores ou menos dificuldades? Aliás, eu vi o Bichara ontem aqui, foi muito bem, né? Eu discordo dele em algumas coisas, mas eu acho que Sabemos disso. Essas contas que você coloca, William, são difíceis de se estimar, porque não, eu sei, ninguém vai exigir de você uma leitura como se fosse um termômetro. Isso. Mas ajuda muito a nossa audiência, você dá uma ideia para ela o que vai. Nós fizemos uma estimativa lá na Warren, que a alíquota pode chegar a 33%.
Até publiquei numa coluna passada do Estadão esse número. O Bernard, que é amigo, o Bernard Api, que é o secretário especial da reforma tributária, critica, fala que não vai passar de 30, ele estima 26,5, né? Sendo 17, como média, 17,7 para os estados e 8,8 para a União, né? Para a CBS, estados e municípios, né? Somando 26,5, mas na nossa conta dá bem mais. Por quê? Porque está acontecendo aquilo que nós prevíamos e colocamos como premissa nessa conta de 33%, que está ali na tarja da reportagem, que são as exceções. Elas estão se multiplicando. Parece aquela hidra, que você corta uma cabeça, aparecem 3 no lugar. É uma hidra tributária. Se o projeto que o próprio governo mandou já veio com esse nível de detalhamento que vocês estavam comentando aqui no início dessa rodada, né? Imagina o que o Congresso vai fazer com essas 500 dispositivos, esses 500 artigos, né? 499. Ele vai multiplicar ainda mais, porque aquele profissional que ficou de fora vai querer ser incluído. Como a Constituição, a emenda 132, né, que é do que nós estamos falando, a reforma tributária do consumo, ela coloca diretrizes, você vai olhar naquele texto, tem 25 exceções só. Mas cada uma delas já se multiplicou. E quando tramitar no Congresso, vai se multiplicar de novo. E isso tudo tem impacto na alíquota. Vai redundando numa alíquota maior para você manter a mesma arrecadação em relação a um cenário de referência, que foi esse princípio que o API escolheu para formular, né, todo o projeto dele. Interessante que as frentes parlamentares, esse grupo de 26 frentes parlamentares que formaram a coalizão da reforma tributária em 2023, já está se organizando. Hoje eu conversei com o presidente da Frente da Agropecuária, com a Frente do Empreendedorismo, a Frente do Movimento Brasil Competitivo, e eles já passando um pente fino, para ficar na expressão, e já vendo diversas questões ali no que foi apresentado pelo projeto do API, do Haddad, para irem para o enfrentamento político. Já estão passando, a semana que vem vão apresentar um relatório, vendo o que é de acordo com os 13 projetos que eles já apresentaram e o que não está de acordo, para facilitar o jogo para a hora que for para esse debate político. Daniel? Você vê, né, por exemplo, na tramitação da PEC, eu me lembro ali no último minuto, assim, a expressão, mas definitivamente no último dia, saiu da PEC o setor de saneamento básico como regime diferenciado. Essa foi uma escolha da Câmara. Não sei se acertado ou não. Claro que o setor de saneamento está reclamando, está dizendo que é injusto, que vai aumentar a tarifa de água e esgoto, tudo bem. Mas a Câmara tomou uma decisão no final ali da votação, em dezembro, de tirar saneamento de regimes diferenciados. O que aconteceu agora no projeto de lei? No cashback, na devolução de impostos para quem paga a conta, saneamento entrou no cashback. Então, de certa forma, é trazer o saneamento de volta para as exceções. Isso ilustra um pouco o que o Felipe falou. Quer dizer, setores que são desconsiderados de exceções acabam entrando de volta em algum momento, ou entrando pela primeira vez. E aí é claro que você tem uma pressão sobre o IVA que vai acabar ficando mais alto. Né? Felipe Salto, para encerrar, eu preciso ir para o intervalo, assim que você nos der a sua resposta. Não quero constrangê-lo, mas nós vamos pagar mais ou menos imposto. Meu vaticínio é que a carga tributária vai aumentar. Não necessariamente por conta da reforma tributária, mas porque nós não estamos vendo nada do lado do gasto. Eu me lembro que o senador Zé Serra, com quem eu trabalhei, ele sempre falava, Felipe, qualquer reforma tributária que aconteça num contexto em que você não mexa do lado da despesa, o resultado é mais imposto, é mais carga tributária. Por quê? Município quer mais receita, Estado quer mais receita e a União quer mais receita. Quando você junta tudo isso, e aí todas as pressões para desonerar, para garantir um profissional liberal por fora, até economista ficou com a alíquota diferenciada no texto final, não Vocês foi estão só felizes, advogado. não? Pois é. Então, William, eu diria para você que a carga vai aumentar. Ela já é alta, né? Para os padrões de renda per capita que nós temos, a nossa carga devia ser 25% do PIB. Ela é 34,3% do PIB e vai crescer nos próximos anos. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, muito obrigado pela disposição de participar aqui na bancada conosco. Boa noite, Felipe. Eu que agradeço. Boa noite a vocês.